Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quarta-feira, 27 de maio de 2026, né? E é assim, o que eu vou falar aqui para vocês, eu vou falar de uma maneira mais clara, que eu gostaria que esse áudio fosse bastante compartilhado, né? Vou fazer uma análise sincerona aqui, né? Aí muita gente pode pensar, você não é sincero? Eu sou sincero em todas as análises, sempre digo o que eu acho. Mas essa aqui talvez ofenda algumas pessoas aí que são muito ideológicas, né? Principalmente ideológicos de esquerda. Porque na minha opinião acabou o esquema deles, acabou. E eu vou contar aqui o que eu estou enxergando. Acho que muita gente que acompanha o canal já tem noção do que eu vou dizer, né? Mas vamos fazer aqui o papel de um analista pragmático, sincero no que pensa, no que acha que vai acontecer, tá bom? Primeiro, o Trump venceu esse entroncado xadrez geopolítico da América Latina. Acabou, a decisão foi tomada, não volta mais atrás, tá? E aconteceu naquele período que eu disse para vocês que iriam acontecer as mudanças. Para mim, já está tudo combinado com o Putin, com o Xi Jinping. O Trump já volta a repetir, está dizendo que não apoia mais a independência de Taiwan, porque Taiwan, dentro do acordo, faz parte ali do território chinês, né? Vamos falar assim, da área de influência chinesa. Se bem que Taiwan faz parte mesmo, está dentro ali do litoral da China, sempre fez parte do país, de uns anos para cá tem a independência, mas a China vai anexar. E não há nada mais que os americanos vão poder fazer. Como também não há nada que os chineses possam fazer aqui. Eles podem até tentar atrasar, né? Eu digo aqui na América Latina. Porque ontem, a maneira que eu vi o Flávio Bolsonaro dando a entrevista coletiva, não, a partir de janeiro, ele foi enfático. Tá? A partir de janeiro vai acabar o esquema aí das facções, vai mudar tudo, assim, tá contando com a vitória, né? Ou seja, vai mudar. Pô, ele tinha acabado de sair de uma reunião com o Donald Trump, né? Bom, a princípio, vamos falar então de América Latina. A princípio, o que seria o país mais difícil para o Trump vencer? Cuba, né? Porque o Brasil tem uma eleição logo ali na frente, que o Flávio está na frente, essa história aí, de que o escândalo do Márcio, que a mídia está tentando transformar esse copo d'água em tempestade, isso aí talvez pode ser usado para manipular a pesquisa, para dizer que o Lula está na frente, porque agora ele quer abandonar, né? Está dizendo aí, a mídia dizendo que ele está com
fazer um tratamento de câncer, né, câncer de pele. Pode ser que ele venha até abandonar a disputa porque ele sabe que ele vai perder. Essa é a realidade, ele vai perder a eleição. E ou perdendo pelo voto popular, ou se ele ganhar no voto popular, se o povo falar assim, não, vota no Lula, o Brasil é soberano, eu não quero a interferência do Trump aqui. Aí o que vai acontecer? O Departamento de Estado norte-americano, muito provavelmente o Rubio, né, vai fazer com o Lula exatamente o que fizeram com o Maduro, indiciar primeiro, olha, ele é o chefe do tráfico, o Maduro. Aí com o Raul Castro, olha, ele é tipo mandante do assassinato de 4 americanos, porque ele derrubou alguns aviões lá do Grupo Hermanos ao Resgate, ele está indiciado. Eles vão achar alguma coisa para o Lula, né? Caso o Lula insista em querer vencer as eleições. Estou modo sincero ligado aqui, né? Eles vão arrumar alguma coisa para o Lula. E o que pode ser? Não sei. Tem tanta coisa para vir. Tem a delação do Maduro, a delação da Cília Flores, a delação do Hugo Carvajal, né? Tem o fato dele não querer aí de maneira nenhuma classificar as facções do jeito que o Trump está dizendo. Tem um monte de coisa, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu cheguei à conclusão aqui. Esse período que eu venho dizendo para vocês, dos 100 dias, 120 dias, foram tomadas todas as decisões. A própria maneira que o Putin está fazendo agora na Ucrânia, né? O jeito que ele atacou Kiev, a força que ele atacou Kiev ali é para definir a situação, né? Ou seja, está todo mundo vindo já para uma definição da coisa, né? O acordo aí que o Trump está dizendo que vai acontecer com o Irã, forçando também o Irã a entrar nos acordos de Abraão. Então é assim, tem muita coisa gigantesca que a gente está falando do xadrez geopolítico da América Latina, que é o impacto de todas essas decisões. Mas tem muita coisa gigantesca já decidida no mundo, que eles vão começar a colocar em prática, mas já está decidido, acabou, né? Acabou. E não tem como os mais ideológicos, aí os de esquerda, os progressistas, baterem o pé, porque a ideologia não vai vencer a geopolítica, não vai, né? Acabou para a nova ordem dos banqueiros, né, globalistas, acabou. E quando a gente vê toda essa demanda agora por petróleo, né? Tirou o Maduro. Tirou o Maduro também, não só porque o Maduro é um opositor político, um cara aí ligado ao narco, mas tirou o Maduro também para ficar com o petróleo da Venezuela, né? O caso do Irã, de uma certa maneira, também é briga por petróleo. Aquela tal de visão ambientalista, o mundo verde, que a Europa ainda insiste, já era, acabou. A Europa vai ficar para trás, né? A Europa, hoje até postei um vídeo sobre a Europa já era, lá nos nossos grupos do Telegram, uma análise importantíssima, tá lá, coloquei na hora do almoço, ali por volta do meio-dia. A Europa já era, ainda está com essa visão antiga, a visão derrotada da guerra do cume da montanha, né? Aqui na América Latina o Trump venceu. E eu tô dizendo isso, também não é para ninguém abandonar a eleição, não é nada disso. Obviamente, né, que se o Flávio vencer as eleições, que é o que está sendo desenhado, né, o Flávio vencendo as eleições, né, tudo é mais fácil para o Brasil. Só que aí, daí até o final das eleições, ali, final de outubro, nós estamos entrando no mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, né, tem os segundos 5 meses, pode acontecer algumas coisas. E se acontecer com o Flávio, que Deus nos livre aqui, mas se acontecer um atentado, como aconteceu com o Jair, lá em setembro de 2018, né? Essa gente é disposta a qualquer coisa nos esquerdistas. Eu estou falando globalista, esquerdista, não só PT, né? Mas esses caras estão indo por tudo ou nada deles aqui na América Latina. Volto a dizer que o Brasil é o país mais importante da América Latina. Cuba vai cair com o vento ali, né? Não precisa de muito esforço norte-americano para o regime cubano cair,
né? Aquilo ali vai acontecer naturalmente. Eles vão entrar lá, pegar o Castro, o Raul Castro, e levar o Castro embora e ameaçar o regime, e eles vão obedecer. Né? Vão obedecer, ó, derruba a tua Suprema Corte, liberta os presos políticos. Tudo que eles estão fazendo na Venezuela. Tudo que eles estão fazendo na Venezuela. Né? Na Venezuela chegaram a derrubar a Suprema Corte. 8 de uma vez. Foi um strike, a gente falou aqui no canal. Né? Então é assim, é uma força descomunal. É quase como um quem pode mais chora menos. E o Trump pode mais. Tem o melhor exército do mundo. Tem a máquina de imprimir dinheiro. Tem a máquina de imprimir dinheiro. Né? Então, embora muitos falem, mas a dívida é muito grande. Sim, mas até aí o dólar ainda é a moeda de negociações do mundo. Embora aí muitos estejam tentando derrubar, né? E pode ser que logo ali na frente, dependendo de quem assumiu o poder nos Estados Unidos, depois do Trump, pode ser que ele venha a cair o dólar, mas por enquanto ainda é. O Trump está exercendo o poder. Ele não venceu só as eleições, né? Que é muito diferente você vencer eleições de você exercer o poder. Você dá peso para a tua caneta. Veja, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, ele venceu as eleições em 2018, mas efetivamente ele não exerceu o poder, né? A caneta dele não tinha peso, todo mundo vinha para cima, ele não conseguia tirar radar de uma estrada, ele não conseguiu colocar o diretor da Polícia Federal, os caras aqui não deixaram, né? Que era o Ramagem na época, né? Vocês lembram disso? Foi acho que em 2019, ainda antes da pandemia. Então é assim, venceu a eleição, mas não exerceu o poder. Agora, o próximo presidente brasileiro, aí, o Flávio Bolsonaro, né, se Deus quiser, vai exercer poder. Ontem ele falou de uma maneira, naquela coletiva, eu assisti essa coletiva de ontem umas 10 vezes, né, umas 10 vezes. Né, fiquei medindo a ênfase com que ele falava as coisas, né, o jeito que ele estava se pronunciando. Assim, ele demonstrou que vai ser um Bolsonaro 2.0, assim como está sendo lá nos Estados Unidos, um Trump 2.0. Né? E aqui eu tô dando a minha opinião, né? A minha opinião, eu tô enxergando a coisa. E para aqueles que falam assim, mas eu tenho medo por mais que a gente saiba aqui que o Lula tem muita rejeição, mas muita rejeição, né? A mídia tá forçando a barra, dizendo, agora o episódio do Vorcaro gerou uma crise na candidatura do Flávio. Que nada, foi até melhor, porque aí ele viu quem era o que estava sendo cotado para ser vice. Ele enxergou, opa, agora eu tenho que me livrar desse aí. Apareceu, né, o que poderia ser um problema lá na frente, né? Porque se esse camarada tá falando essas coisas agora, antes de disputarem juntos, né? Embora ele tenha negado, queria disputar juntos, mas se está fazendo isso agora, imagina depois, né? Para tomar a cadeira, o que não faria. Então é assim, eu sei que muita gente ainda tem medo, tem gente que manda, eu recebo muitos e-mails assim, você nunca fala das caixas mágicas. Veja, as caixas mágicas abrem porta para os dois lados. Você acha que os americanos também não têm acesso? Vocês acham que não? Né? Vocês acham que não? Que é só o Daniel que tem acesso? Né? Não, olha só. Então é assim, é para comemorar? Não, também não é para comemorar, porque a gente vai ficar com todo esse pessoal aqui, trabalhando contra, né? Fazendo um esforço terrível para jogar contra. Vencer a eleição não significa tirá-los do jogo totalmente, né? Eles vão ficar aqui, inconformados, né? Por isso é que a melhor coisa agora que todo brasileiro deveria fazer é votar nas pessoas corretas ali para o Senado, para as casas legislativas, para governadores de estado, para essa gente lá na frente depois se tornar minoria e dar menor trabalho possível, né, para que esse momento aí, eu diria um momento até contra-revolucionário, né, porque eles estavam fazendo uma revolução de longo prazo, né,
Eles não vieram pelas armas, mas eles estavam fazendo uma revolução aos modos de Antônio Gramsci, de longo prazo, e agora vieram com tudo para acelerar, né, nessa última presidência, porque descobriram que a oposição é gigantesca, que renasceu uma verdadeira direita, né, que aquela história do tal jogo das tesouras desabou, né? Aqueles que se fingiam de direita hoje não servem mais nem para ser síndicos de seus respectivos edifícios, né? Então é assim, vai acontecer? Vai ser em outubro? Não sei, né? Não sei. A gente tem uma força política que não quer largar o osso, né? Mas se não for em outubro, a Venezuela é aqui, né? Vai acontecer, né? Nós vamos ver se não for em outubro, e não tão depois, não tanto tempo depois, nós vamos ver o Rubio indiciando. Tá indiciado porque blá blá blá, não sei o motivo. Vai depender aí do que falar o Carvajal, do que falar o Maduro, do que dizer a Cília Flores, do que entregar a Cília Flores. Mas vai ter, eles vão achar alguma coisa, né? E vai ficar pior para o povo brasileiro. Então essa historiazinha aí de soberania, né? Vamos ser sinceros aqui. Vamos trabalhar com a expectativa da realidade. Acabou, né? Quem manda, quem dá as cartas na América Latina é o grande player. Na América Latina não só, na América, no continente americano, quem dá as cartas são os Estados Unidos da América. É o grande player do território, né? E pode bater perna aí, você esquerdista, você pode bater perna. Não é a tua ideologia que vai vencer o poder da geopolítica. Não será, né? Então, é assim. Tomara, né, que em outubro a gente resolva essa situação, é o que tudo está dizendo, né? Mas eles são loucos, eles podem tentar. Sei lá, se acontece alguma coisa com o Flávio, ou se de repente anunciam, o Lula venceu, né? Estão tentando trocar até o Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo é um cara de esquerda, mas é um esquerdista consciente, um homem honesto, né? Um homem que eu admiro, o Aldo Rebelo, né? O jeito que ele fala, um soberanista brasileiro de verdade, um comunista arrependido, né? Todas as pessoas têm o direito de se arrepender dos seus passados, todo mundo tem o direito. Ele é um brasileiro muito decente, né? E essa esquerda que está aí no poder está tentando derrubar a candidatura dele lá do Partido Democracia Cristã. Por quê? Porque ele tiraria ali 1,5 ponto, 2 pontos, né, dos eleitores de esquerda lá desse que está aí, que vai tentar a reeleição. Ele tiraria. E eles querem colocar um cara que seja meio de centro, assim, que já foi até ministro da corte ali, né? Todo mundo sabe quem é, não vou citar nomes aqui. Isso aí é a esquerda trabalhando por trás, né? De que maneira? Abrindo torneira de dinheiro, né? Eu quero os 1,5 ponto, 2 pontos que possa ter o Aldo. É assim, por quê? Porque a disputa deve estar difícil, né? Está no mano a mano, e ainda assim não vai ser fácil. Então é assim, Trump venceu todo esse entroncado xadrez geopolítico da América Latina. E eu digo entroncado porque aqui você tem forças, né, que estão aí há quase 70 anos, tentando desestabilizar o nosso continente, né? Eles criaram o tal Foro de São Paulo, queriam botar todo mundo, enquadrar todo o pessoal aqui da América Latina nesse esquema totalitário que eles querem impor, modelo soviético, modelo chinês, que eles querem impor para nós. E, né, agora o cavalinho deles caiu, eles caíram do cavalo, né? Não rolou, não vai dar certo mais, né? Vão ficar muito tempo afastados do poder, eu acredito. Vão ter que se reinventarem, né? E não mais dessa maneira radical como eles são, né? Como eles tinham. Vai ter que se reinventar de uma outra maneira. Eu tô falando aqui o que eu estou vendo, tá? E eu me baseei nisso na ênfase ali do jeito que o Flávio saiu do encontro com o Trump, né? A minha postura já era meio assim, a minha opinião, né, já era, olha, talvez seja difícil, mas vai dar certo, tal, vai virar, né? Pode ser também que o Trump tenha dito para ele algumas
pesquisas que os americanos fizeram aqui também. Os americanos também fazem pesquisas, né? Só não divulgam. Ele pode ter falado para o Flávio, ó, é o seguinte, ó, você está na frente, ó, tudo que estão mostrando ainda aí, ó, não vale nada. Eles estão desesperados para virar o jogo. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então é isso, gente. Então é assim... triste do povo lá de Taiwan, que quer liberdade, mas em breve vai ter que viver como embaixo do guarda-chuva chinês, né? Não vai ter liberdade para eles, porque eles fazem parte de outra área de influência, mas nós aqui, o barco já está, né, o nosso barquinho já está rumando ao horizonte que ele deve atracar, né, já está lá. Se aparecer alguma intempérie no meio do caminho, né, nesses 5 meses, vai atrasar um pouquinho, mas o Porto Seguro está lá na frente, né, já vai ser definido, né. Aí muitos podem dizer assim, mas o Trump também corre riscos, né? Parece que a cada 15 dias aparece um louco querendo atirar nele, né? Esse final de semana apareceu outro lá. Mas eu acho que é o seguinte, né? Já tem o Rubio, já tem o James David Vance, já não é mais o Trump isoladamente, já tem um modo de pensar ali, né? Já tem um modo de pensar, já é nova, é mais nova do que Donald Trump. Ele é só o líder, mas eu acho que a mentalidade já está, né, para quem assumiria, caso acontecesse alguma coisa contra ele, né? Também, ó, bate aí 3 vezes na madeira, né, nesse momento. Então essa é a minha visão. Venceu. A gente tem que esperar o prazo aí, porque as coisas têm que ocorrer dentro da democracia, né? E para eu terminar aqui a minha opinião, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que se vierem os tais decretos ali contra as Big Techs, minha opinião, hein? Eu acho que as Big Techs não vão obedecer. Mas vão tomar multa. Mas aí lá na frente o Flávio libera, perdoa. Vocês estão entendendo? Pode ser que eu esteja enganado? Pode ser, mas eu estou sentindo um peso descomunal da caneta e das ações do Donald Trump nesse momento, né? Ainda mais agora que está para sair o acordo aí com o Irã. Aí a atenção será total aqui ao nosso continente. Aí é doutrina Monroe total. Essa é a minha análise de hoje, a minha opinião de hoje. Tá aí. Fui extremamente sincero com o que eu acho, com o que eu penso. Pode até vencer aí esse, mas em pouco tempo depois vem um indiciamento. Virá. Como eles estão fazendo com os mais difíceis aí da América Latina, né? Cuba, Venezuela, etc. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Por favor, colaborem financeiramente com esse canal, né? O nosso canal é desmonetizado há muito tempo. A gente vive dessas doações aqui. Trabalhamos todos os dias. Aqui no YouTube, no X, no site geopoliticamrs.com.br, nos grupos do Telegram. Então a gente depende das doações que vocês fazem, né? Qualquer valor, né? Não tem valor especificado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Eu volto amanhã, pessoal. Tchau, valeu. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.